continuando na série de aulas de neuroanatomia funcional, anatomia macroscópica do diencéfalo. O diencéfalo com o telencéfalo forma o cérebro. O cérebro é a parte mais desenvolvida e mais importante do sistema nervoso. 80% da cavidade craniana é ocupada por esse cérebro. O telencéfalo ele se desenvolve lateralmente e posteriormente, e ele vai formar os hemisférios cerebrais, que são os hemisférios direito e esquerdo. O diencéfalo é uma estrutura ímpar e inferior do cérebro. Ele é composto pelo tálamo, pelo hipotálamo, pelo epitálamo e o subtálamo. E todas essas estruturas têm relação com o terceiro ventrículo. Nessa figura aqui, nós podemos ver uma vista lateral do encéfalo de um embrião humano, de apenas 50 milímetros. Nessa região aqui, nós vemos o telencéfalo. Nessa região aqui, nós estamos vendo o diencéfalo. Aqui o mesencéfalo. Nessa região, o metencéfalo. O mielencéfalo, terminando aqui na medula. Nós sabemos que o somatório do telencéfalo mais o diencéfalo vai formar o cérebro humano. O mesencéfalo, que faz parte do tronco encefálico. O metencéfalo, esse metencéfalo vai dar origem à ponte anteriormente e o cerebelo posteriormente. E o mielencéfalo, que futuramente vai dar origem ao bulbo. Se você quiser ver uma aula mais detalhada sobre isso, procure em aulas anteriores ali que você vai ver. Terminando com a medula espinal. Aqui nós vemos ainda o início do nervo óptico, aqui o infundíbulo. O terceiro ventrículo é uma cavidade do diencéfalo. Essa cavidade é onde existe a passagem ou armazenamento de líquido cérebro-espinal, o líquor, LCR. Ele se comunica com o quarto ventrículo através de um aqueduto cerebral, que também é chamado de aqueduto de Sylvius. E os ventrículos laterais através dos forames interventriculares ou forame de Monro. O sulco hipotalâmico ele faz parte da parede lateral desse ventrículo. É uma importante referência anatômica, porque é uma depressão que separa o tálamo acima dele e o hipotálamo abaixo. A aderência intertalâmica ela é uma ponte da cavidade ventricular que une esses dois tálamos. Nessa figura, nós podemos ver aonde fica posicionado os ventrículos do cérebro. Aqui nós temos os ventrículos laterais, nessa posição aqui. Um pouco mais abaixo nós temos o terceiro ventrículo e um pouquinho mais abaixo aqui nós temos o quarto ventrículo. Nessa região aqui nós podemos ver o aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius, que comunica o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Aqui também nós podemos ver o forame de Monro, ou forame interventricular, que comunica os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo. Aqui nós podemos ver algumas referências anatômicas, como posteriormente ao quarto ventrículo nós temos aqui o cerebelo, e anteriormente aqui nós temos a ponte. Podemos ver aqui também um recesso do infundíbulo, nessa região aqui, o recesso óptico, aqui o corno anterior do ventrículo lateral, aqui o corno posterior do ventrículo lateral. E algumas referências, como o recesso suprapineal nessa região aqui, e o recesso pineal logo aqui abaixo. Essa região aqui, a região central, a parte central do ventrículo lateral. Lembrando que os ventrículos laterais são pares. Esse terceiro ventrículo, de diante para trás, no assoalho dele, nós podemos observar o quiasma óptico, o infundíbulo, o túber cinéreo e os corpos mamilares, que são pertencentes ao hipotálamo. A parede posterior, nós vemos o hipotálamo, as partes mais altas, né, onde tem as estrias medulares do tálamo, insere a tela corioide. Mais para frente a gente vai falar sobre esse plexo corioide, que é importante na produção do líquor.
teto do terceiro ventrículo. A partir da tela corióide, invaginam-se na luz ventricular os plexos corióides, como eu já falei ali, são os plexos corióides do terceiro ventrículo. E esses plexos corióides são os responsáveis por produzir o líquor. A parede anterior é uma fina lâmina de tecido nervoso que une os dois hemisférios entre o quiasma óptico e a comissura anterior. Nessa imagem aqui nós podemos ver de uma forma mais didática, onde está aqui a estria medular, ó, comissura das abênulas, comissura posterior nessa região, a glândula pineal aqui, podemos ver aqui ó, a projeção do cerebelo. Olha o sulco hipotalâmico que nessa região aqui, ó, aquela depressão que separa o tálamo acima e hipotálamo abaixo. Logo aqui nessa região nós podemos ver a referência do quiasma óptico, a lâmina terminal aqui. Aqui embaixo nós vemos ó, o infundíbulo aqui, que logo abaixo a gente vai ver a hipófise, o túber cinéreo e corpo mamilar. E o aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius. Essa região aqui, ó, comunicando o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo aqui. O tálamo são duas massas volumosas de substância cinzenta ovoide, né, disposta laterodorsalmente ao diencéfalo. A porção lateral da face superior do tálamo faz parte do assoalho do ventrículo lateral. É revestido por epitélio ependimário, aquele mesmo epitélio do canal ependimário. A face medial do tálamo, ela forma a maior parte das paredes laterais do terceiro ventrículo. O hipotálamo, ele situa-se abaixo do tálamo, ele controla a atividade visceral e ele compreende estruturas que estão presentes ou que são formadoras das paredes laterais do terceiro ventrículo abaixo do sulco hipotalâmico. Nelas nós podemos ver os corpos mamilares, quiasma óptico, o túber cinéreo, que se prende à hipófise, o infundíbulo ou processo infundibular, que é o lobo nervoso relaciona-se com o lobo nervoso da hipófise. Ele regula o sistema nervoso autônomo e as glândulas endócrinas, sendo um grande responsável pela homeostase do nosso organismo. O epitálamo ele é posteriormente ao terceiro ventrículo, ele fica acima daquela depressão do sulco hipotalâmico, na transição do mesencéfalo. Nele nós podemos ver também a glândula pineal. O subtálamo é uma zona de transição entre o diencéfalo e o tegmento do mesencéfalo. Lembrando que mesencéfalo já faz parte do tronco encefálico. Ele não se relaciona com as paredes do terceiro ventrículo, mas eles são mais observados nos cortes frontais. A facilidade maior de vê-los é nos cortes frontais. E lateralmente temos a cápsula interna e medialmente o hipotálamo. A função do subtálamo é uma função motora. Aqui num corte frontal, nós podemos enxergar algumas estruturas, como o tálamo. Olha o tálamo nessa região aqui. Olha o terceiro ventrículo aqui. Um pouco mais abaixo aqui, ó, nós podemos ver o subtálamo. Aqui a gente vê a fossa interpeduncular. Aqui nós podemos ver a ponte. Outras estruturas que nós podemos ver aqui são os ventrículos laterais, ou nesse corte podemos ver ventrículo lateral direito, ventrículo lateral esquerdo, estrias do tálamo, fissura transversa, a parte medial e superior do tálamo nessa região aqui. A cápsula interna, ó, nessa região nós podemos ver a cápsula interna, onde vão passar os neurônios motores. A parte central aqui do ventrículo lateral, o plexo corióide, também do ventrículo lateral, assim como outras estruturas. Referências bibliográficas: Machado, Neuroanatomia Funcional.